precisa também. Exatamente. Ai, eu acho que é isso, assim. Vivência e cada um tem a sabedoria ali. É meio difícil saber, assim, o ponto inicial, né? Eu comecei a fazer teatro muito nova, porque eu era muito tímida, enfim, todas as questões de criança, assim. E aí acho que a partir do teatro eu fui ramificando e me interessando por outras coisas, assim. Mas a fotografia é algo que, de criança, eu lembro de sempre pedir para os meus pais, assim, deixa eu fotografar. Só que eu consegui pegar ali a transição do analógico para o digital. Então, quando eu era muito pequena, eles não deixavam eu mexer na câmera, porque vai queimar o filme, você vai estragar, custa dinheiro. Hoje em dia é muito mais caro do que na época, mas já demandava ali uma coisa, assim. E aí eu lembro de um dia específico, assim, num aniversário, na casa de uma tia, todo mundo se juntou para fazer uma foto, e aí eu falei, deixa que eu tire. Aí falaram, não vai tirar, depois você tira. E aí eu lembro que depois eu tirei, tiraram a foto ali oficial e depois me deixaram tirar, assim. E aí depois veio o digital e aí começaram a dar a câmera na minha mão, assim. Aí eu lembro que eu saía na pracinha e ficava tirando foto de planta, do céu, de tudo que tinha, assim, numa pracinha na frente da minha casa. E aí foi indo, fui crescendo, fui pegando mais referência, né? Fui estudar mesmo fotografia, fiz ETEC em Leme. E aí foi um período que foi muito interessante, porque aprendi muita coisa mesmo ali nos vários raminhos da fotografia. Então, fotografia analógica, fotografia artesanal ali de revelação artesanal, enfim, fotografia de produto, manipulação. Ali aprendi muita coisa, assim. E aí foi muito interessante porque me deu esse leque e aí depois eu fui me aprofundando nas outras coisas até filtrar e tal, onde tá hoje, assim. Comecei depois de um tempo a fazer a parte do bordado, assim, né? Teve uma época aí que eu tava, acho que um pouco depois que eu saí do meu ensino médio, eu tava sem trabalho, eu falei, vou começar a fazer umas coisas aí, tipo, fiz crochê, fiz bordado e tal. E aí era aquela ideia de, vou participar de feiras e trabalhar com isso e vender isso, mas enfim, depois a gente vê que é muito difícil esse caminho, né? E aí o bordado entrou nesse meio, assim, eu comecei a fazer crochê, fiz muita coisa de crochê ali, e aí depois eu comecei a fazer bordado, porque bordado foi algo que sempre teve na minha família, assim. Eu lembro de criança, minha mãe bordando no sofá, minha avó ia na casa dela, tava bordando e tal. Então, sempre teve essa memória e esse por trás, assim. E aí eu comecei a fazer banderola, coisas simples de bordado, assim. E aí depois comecei a ver que, dá pra juntar também. Vi algumas referências também em rede social, internet, assim, e eu falei, dá pra juntar a fotografia também nisso, assim, né? Não inventando a roda, assim, mas é isso, a gente vê muita coisa e aí comecei a tentar juntar. E aí eu lembro que no começo eu fiz com foto mesmo, imprimia foto em papel mais grosso, assim, e aí eu ia furando onde a linha ia passar e depois passava a linha com a agulha, assim, né? E aí eu descobri o papel transfer, que é um papel que você compra, imprime, e aí depois com o ferro você grava ele, né, transfere ele. E aí eu lembro que eu ia imprimir numa gráfica, e aí a menina falou uma vez, você já tentou a cola transfer? E eu falei, não conheço, assim. Eu lembro até hoje que ela falou, tenta a cola. Eu acho que vende ali no armarinho, era o armarinho ali perto, assim. Aí eu fui lá, comprei a cola, tentei e eu amei, porque a cola dá a possibilidade de você desbastar a imagem depois e ela sair falhada. E ela, tipo, ter umas ranhuras, ela tem a textura do tecido embaixo. Então, foi muito legal pro processo, assim, porque eu vi que
era dava um outro tipo de trabalho do que o transferido, do que eu se fosse imprimir só no tecido direto também, enfim. E aí eu comecei a fazer o bordado em cima dessa cola, assim. Fiz um pouco no papel, depois já descobri essa, agradeço demais a pessoa que estava trabalhando lá que deu a dica, assim. E aí é isso, fui aprofundando e testando as coisas, assim, até chegar a conseguir, eu realmente consegui fazer a foto ali, desbastar tudo e tá ali a imagem, digamos, inteira, assim. Desbastar. No dicionário de Oxford é mostrado como tornar menos basto, limpar, remover o excesso, ou até mesmo afinar, alisar. Mas também podemos ver esse desbastar como revelar. A foto que aparece ali depois da fina camada de cola. Uma aparição. Um fantasma que surge ao revelarmos a imagem. E eu lembro, foi 2021, você fez um curso através da Aldir Blanc, né, para falar sobre a questão de passar, né, a técnica da fotografia bordada. E aí eu fiz o curso, eu lembro de algumas coisas que você falou que me marcaram muito sobre fotografia, assim. Eu não lembro exatamente as palavras, mas era sobre os fantasmas que estão dentro da fotografia. Você podia falar um pouquinho pra gente? Foi muito legal essa oportunidade de fazer esse curso pela Aldir Blanc, inclusive. Que bom que ela existiu. Sim, e que ela tá voltando aí agora. Esperamos que esteja, né? Tá rolando a movimentação. E aí foi isso, um processo na pandemia, né? E a pandemia também me fez olhar para todos esses trabalhos de uma forma diferente, porque foram trabalhos que ficaram engavetados por algum tempo, fotos que eu descarreguei e nunca mais olhei para elas, assim. E aí, gatão? E aí, na pandemia, eu comecei a revisitar esses trabalhos, né? Comecei a olhar para eles e pensar mais neles, assim. E aí, estudando, vendo as referências, eu caí nisso, assim, nessa fotografia que ela é um tipo de assombração também, né? Porque é algo que existe agora, tá aqui, existe depois, mas e aí? Qual é que é dessa imagem que ali foi registrada, né? Quando Pamela falou das fotografias assombradas, dos nossos fantasmas efêmeros captados pela lente, revisitei alguns registros que sempre levei comigo na carteira. Encontrei todos em um dia na casa da minha avó. Fotos de pessoas da família que eu mal cheguei a conhecer, mas que traziam uma aura de mistério. Por isso, peguei as 4 e guardei. Não sei se pela fotografia envelhecida, pelos olhares, pelas roupas. Hoje vejo que foi meu momento de assombro. Encontrei fantasmas ali que não conhecia, mas que de algum jeito faziam parte de mim. E acrescentaram a reflexão filosófica da fotografia. Eles estiveram ali, hoje não mais, mesmo parecendo naquele breve instante que os olhares registrados se mantiveram eternos. E tá aí, né? Tá aí pra uma eternidade que é também muito finita, porque se hoje der um bug no HD, você perdeu tudo, assim, né? Você vai ficar aí mesmo? Bem direitinho, então. Então eu gostei muito de poder ter contato também com essa parte teórica, assim, da fotografia, que pra mim faz muito sentido, né? É um pouco de assombração, porque a fotografia é um pouco de morte também, né? Não porque ela pode carregar pessoas que já não estão mais aqui, mas porque ela tem esse efêmero que também não é efêmero, assim, né? Tem essa coisa que se dissolve, né? Agora a gente tá aqui, se a gente fizer um registro aqui, daqui 5 minutos a gente não tá mais aqui sentado, né, conversando. Já o dia já continuou, já virou outra coisa, né?
A gente volta já com mais fotografias e assombros. Trecho do livro do Roland Barthes, que ele fala que ele tem uma foto da mãe dele com os irmãos, que ele não vai mostrar pra ninguém, porque essa foto só existe pra ele, assim. É uma foto que ele achou na gaveta depois que a mãe tinha acabado de falecer, assim. E essa foto ficou, sei lá, 30, não sei quantos anos engavetada, e aí ele se deparou com essa foto depois que a mãe dele tinha falecido. E aí ele fala que ele não mostra essa foto porque ninguém ia sentir a dor dele vendo essa foto. Né? Só ele poderia sentir o afeto que tem a foto, porque ele conhecia a história daquelas pessoas que estavam ali, né? Ele sabia o jeito que a mãe dele posicionava a mão, ele sabia o jeito que a criança estava ali meio travada porque estava sendo fotografada, enfim. Olha, acho que, sei lá, é meio que tudo, mas ao mesmo tempo focos pequenos, assim, né? Então, gosto muito de estar com as pessoas e observando essas coisas, assim, né? E pra mim uma grande referência é estar junto ali, né? Enfim. E aí acho que referências mais fechadas em artistas mesmo. Eu curto muito o Elliot Erwitt, acho que ele tem um olhar na fotografia. Tem um livro dele que é sequencial, que é fotografia sequencial, que eu gosto muito, que foi uma das coisas também que me fizeram realizar um trabalho fechado ali. O Donnie Michaels, ele tem uma fotografia que é fotografia dentro da fotografia, e aí se aproxima muito e aí a hora se distancia. A Susan Meiselas também tem um projeto fotográfico que é de continuidade. Tem um trabalho dela que desde muito nova ela fotografava num bairro que foi o bairro que ela sempre morou. E aí depois de 20 anos ela retorna a esse bairro e ela fotografa de novo esse bairro e o que ali está e o que se modificou ali, enfim. Que é um trabalho nisso muito... da assombração também, né? É isso, né? Tá e não tá, porque lida com muitas complexidades ali, né? E tem na parte mais bordado, mais intervenção artesanal, assim, tem uma moça que eu gosto muito, que é a Sueli Bogo. Ela faz uns trabalhos muito incríveis, assim, com intervenção de colocar tecido na foto, e, enfim, modificar isso daí. Acho que ela é de São Paulo, talvez. Eu sei que ela tem algumas exposições ali em São Paulo e eu gosto muito. Enfim, várias coisas que estão ali, que a gente vê, que a gente revisita e tem um contato ali, porque a rede social nos deixa ter, né? Eu pegar e tal. Eu gosto desses zooms assim e recorte também na foto. E aí aqui é onde ainda não bordei em volta. Ainda tá inacabado. Os registros são muito sinceros. Quando chegamos para gravar, já tinha uma caixinha de papelão separada com vários trabalhos que a Pamela realizou desde 2020, na época da pandemia. E ao longo da conversa, para nossa alegria e curiosidade, ela foi nos mostrando um pouquinho desse processo artístico, como se bem ali, tirando cada bordado da caixa, também estivesse revelando uma foto. Esse trabalho aqui eu fiz para o meu TCC de fotografia, que foi a ideia de trabalhar um pouco a sequência, e aí, enfim, pesquisar essas referências assim e fazer.
E aí eu fiz com fotografias muito familiares, né? Muito íntimas, assim, em sequências. Então a ideia é meio que contar uma historinha em cada página. E aí depois eu fiz o bordado, né? E aí aqui o bordado ele faz parte como se fosse uma página mesmo, assim, né? Eu experimento para deixar ele com o verso, que é algo que me interessa muito do bordado, é o verso, é a bagunça que tá no verso, porque ele também é uma narrativa ali da linha, da onde a linha passou, da onde a linha foi, e eu acho que é muito interessante, assim. Eu me chateio um pouco quando eu vejo bordado, quando eu vejo bordadeira que tampa o verso, coloca um tecido, assim. Pô, o mais legal é o verso, você vê ali a bagunça. É uma bagunça. Conta do processo também, eu acho, né? Você vê meio que o bastidor de como foi aquele processo de... Sim. Pra mim faz muito sentido, porque o bordado é isso, ele não é só a frente, ele é o verso, não tem como, né? Então, o bordado e a costura tá muito ali, assim. E acho muito legal, eu olho assim, me passa uma sensação de, tipo, não é cru, mas uma coisa muito real, sabe? Muito... Não foi, tipo, uma foto montada ali, mas uma coisa realmente... Realmente dali, tipo... Isso daí é algo que pra mim faz muito sentido, assim, eu não gosto de montar foto. Eu falo que eu preferia ser invisível pra ninguém perceber que tem uma câmera ali registrando, assim, porque a ideia pra mim de montar uma cena, de montar algo na fotografia, não curto muito, assim. Como que funciona o processo? Tipo, o processo mesmo mais técnico, assim, na hora de fazer. Então, aqui você imprime a foto na impressora normal, assim, normal, na verdade, a gente, entre aspas, tem que ser a laser. Nessa cola que eu trabalho tem que ser uma impressão a laser, assim. E é por isso que rola muito do trabalho preto e branco também. Porque geralmente se tem em casa impressora laser preto e branco, não colorido, né? E aí você imprime, você tem que imprimir ela espelhada, invertida, porque depois na hora que você virar, o que a gente vai ver, na verdade, é a costa dela, né? Porque a gente vai desbastar ela. Então aí você tem que inverter, e aí você cola, espera a cola secar, tal. Quando tiver, tem até aqui alguns trabalhos que... Isso aqui é até uma imagem que eu ainda não revelei. Quando ela seca, ela fica esbranquiçada e aí depois você vem com água e vai tirando essa camada de... É como se você tirasse a camada de sulfite mesmo da foto, para ficar só a tinta ali e a cola. Então você vai tirando. E aí aqui é uma brisa, porque para ficar preto assim, o preto ficar preto mesmo, vai dedo para tirar, vai várias camadas ali tentando tirar, assim. E aí onde fica meio esbranquiçado é onde ainda tinha algumas camadinhas de sulfite para tirar, assim. E esse tecido que você usa, ele é algodão cru? Algodão cru. Ele é melhor pra fazer, tipo, por conta da textura do tecido, ou é... Eu acho assim, variado, né? Eu já fiz em alguns outros tecidos, eu fiz algumas coisas em tecido colorido que não era o algodão cru, assim, que também deu certo. Eu já fiz no voal também e ficou bem legal, assim. É diferente porque você vê a cola. Cria outra sensação aí, eu acho, já, né? Tipo, até mesmo o tecido faz parte da composição, assim, de como... Eu acho que o mais legal de fazer esse tipo de trabalho em tecido é isso, porque cada um vai sair de um jeito, assim, né? E aí essa daqui, ela fica uma transparência, dá pra ver a cola também, mas ele tem essa grossura. Eu gosto muito de coisa assim também. Eu tenho uma coisa assim, quando eu tô meio cansada e não sabendo o que fazer, eu largo ele, assim. Tanto que tem trabalho aqui que tá largado, porque eu não continuei, assim. É muito do... Tô querendo fazer isso agora, porque não é um trabalho que me precisa ser uma rotina fechada, né? Não é igual trabalhar para ganhar o nosso sustento, né? É algo que eu faço quando eu quero e quando dá, assim. Então, é muito desse negócio de
olhar e querer fazer e tá dando pra fazer, assim. Tipo, na pandemia deslanchou. Porque era um momento que tava, acho que todo mundo agoniado dentro de casa. E aí ali me fez muito bem estar ali revisitando as fotos. E é uma dureza revisitar as fotos. Você trancado em casa, você vendo foto de você, de família junto, de amigo junto, né? Então, era um processo um pouco, né, tenso ali, mas também que acabou me fazendo ter contato, né? Por também, vamos lidar com isso também, né? Tipo, vamos lidar que agora a gente tá aqui dentro de casa e o que nos cabe é ver as fotos, né? Por enquanto, né? E enfim, se cuidar e tá atento. Mas eu acho que é uma brisa, assim, porque é muito do... Eu nem sei falar direito como que é pra mim. Tipo, veio na cabeça e eu faço, deu certo, deu, não deu. Tudo bem também, se der certo. Tipo, tem um aqui que é o que eu fiz. Sobre o processo do que a obrigação de dar certo, de ter, tipo, um produto final. Exato, assim. exato. Eu não tenho essa obrigação, assim. E eu gosto do inacabado também, né? O inacabado conta também que ele tá ali daquele jeito, né? Inacabado também é alguma coisa, né? Exato. No processo da pandemia, eu comecei a fazer esses painéis aqui, né? E aí era era as fotos de uma viagem que a gente fez um pouquinho antes de começar a pandemia, eu fico até perdida nos anos. Tava naquele anúncio de, tá vindo um negócio aí que a gente não sabe o que é. E aí, nesse momento, a gente tava viajando todos os amigos juntos, assim. E aí, enfim, rola muito registro disso, só que eu deixei guardado eu fui revisitar isso ali no meio pro final da pandemia já. E aí eu comecei a montar nesse esquema de painel, assim, a ideia era ser um painel grande, né, com pequenas narrativas, assim, coisas que vão se ligando e ter esses espaços em volta que é para escrever. Mas aí nesse processo eu me dei conta de que eu não gosto de escrever. Eu não me sinto bem feliz escrevendo sobre as coisas. Eu acho que a minha expressão está muito mais na imagem do que da escrita, assim. Gostaria de ter, mas quem sabe um dia. Todos temos as fotos que são só nossas. Temos nossos fantasmas e assombros registrados. E geralmente olhamos para eles com uma nostalgia dolorida quando chega a hora de abrir os álbuns de foto. Com esse por aí, trazemos um outro olhar. A arte que pode surgir do que captamos. A transformação da imagem em algo que transpassa até nós mesmos. Eu entendo a importância também da fotografia, que vamos juntar todo mundo e fazer uma foto. É legal também, porque é algo que vai estar ali projetado para se revisitar depois, mas me interessa muito mais as cenas que são soltas, assim. São naturais, uma coisa orgânica. Que é natural e espontâneo, assim. Eu achei muito legal, aqui tem escrito, sabe, se após fechar o livro a história se desfez. É muito do... Volta muito nisso que você falou, né? O que é um livro ali dentro da gaveta, né?
Tem até uma música, né? Um livro de poesia na gaveta não adianta nada, né? Não, é algo que só existe quando a gente tem um contato com ele, né? Só existe por causa dessa interação do contato entre uma pessoa e outra, né? Enfim, pra mim faz muito sentido. E a frase inicial é: sabe-se que depois do clique a cena se desfez. Porque os cliques são sucessão de cenas que vão se desfazendo, assim, né? Quando a conversa com Pamela acabou, eu achei que tivéssemos gravado um programa sobre fotografia, sobre bordados. Mas depois de começar a edição, percebi que ia além. O processo de transformar as imagens nos bordados e nas obras fala muito da nossa relação com esses mesmos registros. Nosso afeto, nossas mãos tecendo linhas de memória. Os fantasmas que não deixam a nossa casa mal assombrada, mas que moram ali. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.